Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de como foram as provas em 2022 e o que esperar em 2023. Eu sou Daniel Aber, professor do time de cirurgia aqui da Medway, e vou estar nessa conversa junto com os dois magos do nosso podcast. É a primeira vez que introduzem a gente nessa salinha, tá ligado? Na realidade, já fui entrevistado uma vez aqui no outro podcast. Ah, é? Não te chamaram? Eita, nós. Deixa eu me apresentar, galera.
Sejam muito bem-vindos. Eu sou o John, professor de preventiva aqui na Medway. E eu sou Joana, sou professora de pediatria aqui da Medway. Quase que eu errei a minha grande área. Também estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as provinhas do ano passado. Legal. E do que a gente vai esperar para esse ano. E o foco Sucesso. vai ser nas provas de segunda fase, Legal. que é o que a gente está conversando aqui. A gente já teve um bate-papo antes sobre como que as coisas estavam acontecendo, como é que, se a gente achava necessário já começar a estudar desde já. E a ideia agora é a gente entender o que aconteceu ano passado para se preparar esse ano, né? Total. Porque na primeira conversa a gente chegou no consenso de que sim, era importante começar a se preparar para a prova de segunda fase o quanto antes. Legal. Boa. Agora vamos entender o que esperar. Tem até um Bom. ponto nesse de começar a se preparar. Cara, é bom você saber o que vem pela frente. E acho que a gente vai conversar muito sobre isso. Acho que um dos primeiros passos pô, beleza, é isso que me aguarda, eu vou fazer uma prova prática. E às vezes a galera nunca fez nada, né? Eu era uma dessas, nunca tinha vivido. Então tá muito perdido. E saber desde o início como foi e como vai ser é muito importante. Sim. Então, vamos conversar o que estava acontecendo essa época do ano, no ano passado. Como é que Lembra, tava John? isso? Confusão, tiro, Na realidade, porrada. a gente não tinha a mínima ideia, porque estava no começo da flexibilização pós-pandemia, né? E muitas das escolas ainda não tinham se posicionado e muitas não tinham feito em 2021, no caso, né? Isso. Então, a gente começou o ano num cenário totalmente de desconhecimento do que ia acontecer dali para frente. E ao passo que a pandemia, a vacinação foi avançando e a pandemia foi regredindo do ponto de vista de medidas sanitárias, a gente achou que isso poderia mudar radicalmente a estrutura das provas, como que eles iam lidar com a prova prática. Então, tinha sim uma linha de alunos e de pessoas que pensavam que não iam ter mais prova prática no modelo tradicional, que as provas no modelo OSCE, que é aquela lá de estação simulada, elas não existiriam mais. E, de fato, não foi isso que aconteceu. E tinha Flexibilizou gente marketeando isso no Instagram. Tinha. O Ossi morreu. Porra, que Ah, isso, é? pô? Tinha. Tinha Porque a assim, gente veio numa sequência, né? 2019, tudo normal. tudo ok. Vida como a gente estava Foi o que eu habituado. fiz, Sim. E aí, tipo, 2020, caos. Caos. Confusão, covidão. Ainda assim, algumas mantiveram. Isso é legal da gente anotar. Santa Mesmo Casa. no caos Santa, Unifesp, USP Foram Ribeirão, as duas acho. principais, né? Isso. Ah, USP Ribeirão não teve O naquele USP ano. Ribeirão Ribeirão não não teve. teve. É. A Santa e a Unifesp mantiveram. exato. A Santa E Mesmo o Einstein, no- se eu não estou enganado, também. Eu acho que o Einstein não teve 2020, foi o Círio que teve. Aí depois trocou. O Círio não teve, o Einstein teve. se já não tem um tempinho, né? É. Mesmo no Last of Us, ali do rolê, Exato. as duas instituições bateram na mesa e falaram, não, a gente vai ter sim, senhor. É. Foi bem bacana. Então é legal pra gente até ter uma ideia do tipo, um fungo apareceu esse ano e virou uma pandemia. Cara, a Unifesp e a Disco Santa voador, né? vão ter Tá na um vibe OVNI. do disco voador do Deu OVNI. treta com o Exato. OVNI. Ok, O OVNI mas vai invadiu ter. o Brasil. Vai ter, estuda. Então, acho que isso é legal da gente ter uma noção de que mesmo naquela confusão toda, olha o valor que a prova prática tem para as instituições. E ao longo dos próximos anos, né, algumas voltaram, outras ainda não. E uma coisa que sempre me pega é a USP São Paulo. Pois é. E em 2020, eu não sei se vocês vão lembrar, ou 21, posso estar enganada, mas teve uma conversa da Coreme em que vários chefes lá da USP falaram que eles queriam sim a prova prática, que isso era muito importante para eles. E acabou que a gente teve logo depois a questão da fraude na segunda fase, foi aquela confusão. Então eu acho, uma opinião minha, não é embasada em evidências, mas olhando o que a gente tem, eu acho que a USP tá meio gato escaldado, do tipo, eu quero fazer prova prática, mas deu muita treta, a gente esperou, mudou a instituição, não, mudou a Comissão organizadora. comissão organizadora, muito obrigada. E então eu acho que, quem sabe? Eu tô aí arriscando um palpite pros Até próximos porque eles anos. ainda não se posicionaram bem como uma prova que substituiria a segunda fase. Estão testando, né? Tentaram fazer nos computadores, foi um vexame em função de terem cancelado ali depois de ter feito a prova. Vários alunos foram injustiçados nesse processo e eles entraram na onda, tipo, é um concurso público, está lá no edital que eu posso mudar a qualquer momento, e a galera engoliu a seco. Agora, mais recentemente, fizeram uma prova adicional, uma prova que era objetiva, mas era diferente, só que pelo menos em preventiva foi mais do mesmo, só mudou a complexidade do caso que eles colocaram. Sim. Só que não é uma prova simples, já nas 100 questões objetivas. Então eu vejo que eles ainda não se colocaram na posição de testar habilidades
que fariam diferença no ponto de vista de seleção. Então, para mim, eles ainda não estão posicionados bem em segunda fase, né? Do que Total. fazer. Concordo. Mas antes da gente sair desse assunto da USP, tem uma coisa bem legal que a gente tem percebido. Vocês devem estar recebendo mensagem também de alunos, ex-alunos nossos, alunos do CR Medway que passaram na USP. Sim. E uma das coisas que a gente sentia das segundas fases era que a segunda fase mudava o jogo, né? Aham. Principalmente quando a gente tinha uma prova de habilidades bem estruturada ou até uma prova multimídia bem estruturada como o IANSP. Nossa, muda demais. Muda tudo, Sim. muda toda a lista. E aparentemente, a sensação que eu estou tendo, né, pelos relatos dos alunos no Instagram, é que isso aconteceu na USP. A prova de casos clínicos fez a diferença. Sim. Recebi a mensagem da Gabi, uma aluna nossa de Natal, que vocês conhecem também, passou em clínica médica na USP. Ela falou, Dani, 51 posições eu ganhei com a prova de casos clínicos da Caraca, USP. 51 é forte. 51 posições. E aí, engraçado que ela me mandou isso espontaneamente quando eu postei um negócio no Instagram sobre CR. Aham. E ela falou assim, ganhei 51 posições e senti que o que me fez mudar isso, mudar o jeito que eu encarava essas questões, foram as provas multimídia do CR. Foi o dia a dia ali de estar resolvendo um monte de questão com imagem, porque tem isso dentro Caiu, do CR. Pediatria foi bem imagem, Pois foi é, poucos, ela foi falou bem que legal. ela sentiu que ela estava dentro da nossa plataforma fazendo um monte de questão, mandou super bem, 51 posições, clínica médica no HC. Essa familiaridade dá até uma tranquilidade ali na hora de fazer a prova, né? Se você olha e fala, pô, eu tô me sentindo como na plataforma da Medway, filho, tô muito tranquilo pra fazer a prova. Na realidade, a minha colocação tem um viés, porque preventiva não é uma prova de muita imagem. Né? E eu olhei a de preventiva, mas caiu Pediatria poucos na foi pediatria, poucos toda. caiu uma toda Cirurgia Exatamente, a gente caiu falou na no- prova, pra cima USP. pode crer. Cirurgia caiu uma imagem de intraoperatório, Legal. caiu um fígado arregaçado. E isso já tinha acontecido numa prova de habilidades da própria USP antes, que caiu uma imagem de uma colestectomia, que tinha que saber Da hora. identificar. Da hora. Então, o Exato. padrão é o mesmo. É. O padrão é o mesmo. Ainda é a mesma banca. A prova da USP já era uma prova muito primeira fasizada, que não é primeira fasizada, né? Mas ela era mais teórica, ela tinha muita imagem, ela tinha muito vídeo, ela era muito mais multimídia do que só, assim. Então, acho que isso é bacana, mas vamos falar das outras também, do que rolou, como é Eu que tô foi. aqui por vocês, vamos mandar Só uma ver. coisa que eu lembrei que tu falou, a banca é a mesma, e isso algumas pessoas confundem. Porque a gente começou falando aqui que a comissão organizadora da USP tinha mudado. E sim, quem está organizando a prova, a dinâmica do dia a dia ali agora é a FUVEST. A gente nem sabe se em 2023 vai ser a FUVEST, né? Perfeito. Foi a FUVEST em 2022. Mas a banca, quem faz as questões, quem entrega para a FUVEST, fala, olha, cobra isso aqui, são os mesmos professores da Faculdade de Medicina da E USP. sempre vão ser, né? Isso Provavelmente é importante. nunca- É muito Acho que difícil. isso é um nunca negócio que vão eles não vão largar. terceirizar. Não, Ou não consegue, vão, não exato. vão, não vão. Nem deve. Nem deve, não vão. Nem deve, concordo. Então, de USP, temos Beleza. aqui nosso palpite. É. E as outras? Quais que a gente teve ano passado? A gente Quais foram as teve provas? 5 ano passado, né? 5 aqui em São Paulo, porque teve uma no Rio também, que é o INTO, mas a gente vai falar de São Olha Paulo, né? só, não tinha nem me ligado, é verdade. O INTO tem prova prática, mas é uma prova prática bizarra. Totalmente bizarra. Porque eles cobram, tipo, pediatria ortopédica, preventiva ortopédica, Sim, É sim. super particular, cirurgia né? Um ortopédica. negócio Sim, assim. é tudo de O ortopedia. Edmundo Vasconcelos faz isso aqui em São Paulo. É um grande centro de otorrino, por exemplo, e eles fazem, por exemplo, a prova de otorrino são casos comuns de otorrino que vão seguindo fluxos e conforme tu vai acertando, tu vai ganhando a questão, caso contrário, não. A gente fala muito, né, que são as 5 grandes áreas, que de fato são. Mas de novo, a questão da importância de você conhecer a tua instituição. A Prevent só cobra geriatria. Prevent Sênior aqui em São Paulo. Cobra emergência, 30% acho que da prova é emergência, mas é 30% de emergência geriátrica. É queda do leito, é coisa que só dá em velhinho, Excelente. e não sei o quê. É muito curioso isso, né? Isso foi Mas na sim, primeira fase. 5 que tiveram. 5. Vamos lá, deixa eu falar uma. Vai. Unifesp, Unifesp teve, Excelente. Escolinha. Unesp, Unesp, Boa. em Botucatu, Santa, Santinha, Santinha. Holy Santa House, Casa, Holy House, USP Riberon USP Ribeirão Sim. e e Einstein. e Einstein. Hospital Israelita Albert que Einstein. teve uma prova diferentaça esse ano, Diferente né? de tudo que já tinha acontecido no quesito provas de segunda fase. Exato. Não tem nenhuma Interessante. igual foi a do Einstein nesse último ano, né?
Vamos começar por ela, então? Vamos. Vamos? Podemos emendar e ir falando? Bora. Vamos falando. E aí, o Eu que a acho gente uma espera coisa esse legal ano? a gente trazer um contexto. Na época que eu prestei Einstein, tudo acontecia no centro de simulação realística lá. E não tinha entrevista. Olha só. Na época que eu prestei para cirurgia no Einstein, não tinha entrevista. A gente ia lá, fazia as 5 estações e era isso. Era nota da primeira fase, nota da segunda fase. Esse ano mudou, né? Na verdade, mudou Já mudou alguns algum anos tempo, atrás, é. que acrescentaram a entrevista. Como uma das estações no dia da prática. Aí, isso, exatamente. Ou seja, no Einstein, além de fazer as estaçõezinhas de cada uma das 5 grandes áreas, os alunos vão fazer a prova de entrevista também. Vão fazer uma Exato. entrevista. E por isso eles têm que ir de terno fazendo a prova prática. Isso é Que um delícia. disclaimer importante. Isso é importante. Porque a gente geralmente vai com roupa confortável, porque sua, fica A gente orienta desconfortável. isso, né? A Sim. gente fala, vai confortável. É. E acho que isso, você comentou, né? Esse ano a gente teve... Só antes da gente falar um pouco desse ano, a galera que está assistindo agora e quer saber como que vai ser, a gente ainda não sabe. A gente está sempre atento ao que está saindo, aos boatos, aos rumores, ao que é oficial. Mas oficial mesmo É o vai ser edital. só quando o edital sair. E isso rola todo santo ano. A galera pergunta, pelo amor de Deus, como que vai ser? A gente joga aqui com probabilidades. E, bem, a medicina inteira é a arte da incerteza, já diria William Osler. A prova de residência não é diferente. Então aqui a gente vai estar apontando para onde é mais provável. Por isso a gente fala tanto de estudar já para a segunda fase. Porque, cara, se no meio da pandemia rolou prova prática, não tem nenhum indício claro de que esse ano não vai rolar. A OVNI, não, a gente já falou que o OVNI provavelmente não vai trabalhar a entrevista, né, as provas práticas. Então, vamos, né, mas saber mesmo se vai ter entrevista, quando que vai ser, se vai ser no meio da prova, se vai ser um dia antes. A USP Ribeirão fez isso ano passado, né? Foi aquela confusão que nunca tinha acontecido também. A entrevista ser um De dia antecipar, antes da né? prova prática foi bem doido. E a galera estava mais tensa para a entrevista do que de fato para a prova prática. Então isso sai quando sai o edital, que geralmente começa a sair ali por setembro. Mais ou menos, outubro. Boa. Mas falando do Einstein, Einstein, vamos lá. que a gente está falando de probabilidade. Einstein é uma instituição grande, de renome, com experiência em fazer uma prova prática organizada. Com um espaço de laboratório de habilidades extremamente receptivo para fazer essas provas. Total. Já Podem tem a fazer o que estrutura eles quiserem. pronta, já gratuita ali, só botar Sim. para acontecer. Total. E muito bem estruturada ano após ano, né? Com pouca variabilidade interexaminador, pouca variabilidade interator. Então, assim, é uma baita de uma instituição que quer manter, e de maneira geral, né, todas as instituições grandes aqui de São Paulo, elas querem manter a prova prática, porque faz sentido. Você seleciona a gente, você conhece, você vê, você... Testa ética, atitude, Exato. soft skills, Soft habilidade de skill eu acho que é comunicação. muito importante. É muito importante. É o principal O que são soft foco. skills? Soft skill, John, eu não sei Fala a pro nosso definição público. formal, mas a definição de soft skill é as habilidades finas, só traduzir, as habilidades ali de relação médico-paciente, relação médico com outras pessoas, relação com a equipe multidisciplinar. Se você é uma pessoa Boa. convivível, boa, Uma pessoa boa. solidária, preocupada, cortês, Ética. consegue lidar com situações de conflitos, e isso é o grande foco do Einstein. Ano após ano, de novo, pegando a tendência, o padrão, o Einstein é uma instituição que venera soft skill. Então, eles vão colocar, e ano passado, pelo menos na PED, teve umas questõezinhas Todas tiveram. bizarras para te tacar no fogo e ver se você consegue se comportar bem, sem ofender ninguém, sem sair... Avaliar a inteligência emocional é soft skill. Então, toda essa parte de relação pessoal é soft skill. Conversar Então, isso com o cai paciente e convencer ele a fazer uma coisa que inicialmente ele não está disposto a fazer. muito. Um Exatamente. clássico do Einstein, né? Criando confiança. clássico. Preciso fazer um toque retal. Não. Não vai fazer. Não vou Não fazer. vai rolar, Não doutor. vai rolar, doutor. É isso. Não, mas eu Felizmente, não vai preciso, tá tudo tendo. bem. Basta insistir uma vez, está lá no checklist. É, Insistiu para fazer insistiu. toque retal, check. Exato. Exato. É isso. Exato. E esse é o clássico do Einstein, né? Mas Exatamente. o diferentão do ano passado não foi nem esse de Não. dar entrevista ser no meio. O diferentão foi a gente ter tido 2 estações de procedimentos declaradas. Porque às vezes tinha um procedimento ali no meio do caminho. Mas a gente teve 2 estações declaradas de procedimento por dia de prova. No edital Legal. estava assim, né? São 5 mais 2? 5 mais 2. 2. Exatamente. Perfeito. 5 mais 2. E aí as 2 estações de procedimento que rolaram
4 na verdade, né? Porque o Einstein, pessoal, são 2 dias de prova prática. Metade dos alunos que se classificam para a segunda fase fazem na primeira data e a outra metade na segunda data, justamente para conseguir organizar isso das entrevistas acontecerem ao mesmo tempo. Então, por programa, eles dividem essas 2 datas. E aí, então, foram as 5 estações, a entrevista e 2 de habilidades. Foi enorme, né? Enorme. Tanto que a prova diminuiu um pouquinho de tempo de estação, né? Isso é uma coisa que varia bastante de ano após ano. Ou pelo menos tem variado, né? Pós-pandemia, acho que a galera ainda está procurando um pouco o padrão. Então, anteriormente, tinha instituição que era 10 anos, que virou 7, instituição que era 10 anos de prova prática, 10 minutos, galera. 10 minutos. Falei anos? Falei anos? Não, gente, era 10 minutos. Isso mudou um pouquinho, então a Einstein diminuiu um pouquinho e, bom, principalmente isso, né? Você comentou uma coisa, Dani, só para fazer um disclaimer aí pra galera, são 2 provas. E eu já vi gente falando, mas e se uma é mais fácil que a outra? De novo, a prova é extremamente bem organizada. O nível das provas é muito semelhante. Claro que uma delas você pode depois olhar e falar, puta, eu sabia mais isso. Pode acontecer. E o argumento deles é que todo mundo que está concorrendo à mesma vaga está fazendo a mesma prova, porque é dividido por especialidade. Sim. Então, Exato, exatamente. É um porque belo organizado. argumento. Isso é excelente. Se fossem outras instituições, iam fazer tudo jogado, Tava ali, ia ser ó, cada um. anestésio, isso aqui tinha que ver uma pique, hein? Passar uma pique. Eu tive que aferir pressão arterial. Tipo, pô, não tem como. Mas no Einstein é não. isso. Lindo. Então a tendência que a gente pensa, acho que vocês concordam com isso, é que o Einstein deve manter prova de Sim. habilidades esse ano. E digo mais, provavelmente com esse padrãozinho. Eu gostei. De estações práticas, de modelo OISE e de procedimentos específicos. Na faculdade, com o laboratório que eles têm muito bem estruturado e na expertise que eles estão tendo, eles são muito bons nisso. E aí foi até filmada a prova nesse ano, né? Porque muitos alunos entraram com recurso em cima das do Einstein e conseguiu ganhar um adicional de nota. E isso é extremamente difícil de acontecer na prova prática, que é uma terra basicamente sem lei, né? Então, é uma parada muito doida. Isso é uma boa tendência para esse ano. Cada vez mais, ou pelo menos tem se tentado, tem sido feito esforços para a gente conseguir botar as provas gravadas, né? Isso é uma coisa que ano passado foi bem discutido. Você estava comentando isso. Exato. Tudo isso começou com uma discussão do Ministério da Educação, de que qualquer concurso que tenha uma prova de arguição, que se encaixa como prova de habilidade, prova prática, né? Tem que ser gravada. Algumas especialidades já fazem isso, tipo título de especialista de anestésio, é tudo gravado. E a tendência é que isso venha. E da feita que grandes instituições como Einstein mostram que isso é possível, é possível a gente fazer gravado, não teve problema, não foi tão caro. As outras, USPzinha, vou fazer. Unicamp tem muita prática de habilidade durante a faculdade, né? Tem. Unicamp vai fazer também. Suposições, né? Eu achei ótimo, né? Se o Einstein fez, a gente consegue fazer. Exato. Realmente, a grana é... Mesmo dinheiro. Mesmo dinheiro. Mas sabe qual é a grande questão? Não é um conflito de grana, é um conflito de ego. É verdade, cara, é verdade, hein? Captei a tua maldade, a tua genialidade. Enxugar o veneno aqui. Limpa aí, tô ligado. Opa! Tô ligado. Boa. Vamos pra próxima? Vamos. Vamos pra Santinha? Santinha é boa. Santinha. É legal. A Santa Casa, ela tinha uma prova que era longa. Acho que de todas, assim, elas era que tinha estações mais longas. Antigamente, ela tinha estações de 10 minutos. E o que a gente tem visto é reduzirem cada vez mais, deixando a prova mais objetiva, deixando ela mais rápida. Por quê? Uma prova mais rápida custa menos, você consegue organizar melhor. Exato. E com isso lucrar mais em cima do concurso, que no fim do dia a Coreme busca um lucro pequeno, né, para financiar algumas coisinhas lá, que entra dinheiro para fundo de pesquisa, que vem dessas provas. Mas é isso. Então, a grande mudança da Santa, que é uma instituição que classicamente mantém também, mesmo na pandemia, a tendência é que se mantenha, e a tendência é que vai diminuir cada vez mais as estações aí, 7 minutinhos. E são estações complexas. Por exemplo, em preventiva, nesse ano, cobraram a anamnese de um adolescente com sintomas depressivos, aí tinha uma obesidade, uma síndrome metabólica ali associada, aí ficava em dúvida se não era um estágio de luto ou se era depressão. Não é fácil investigar isso em 7 minutos e atingir a profundidade que provavelmente era esperada.
Assim como as provas de clínica da Santa também estão Isso, eu ia falar cada disso. vez mais tensas do ponto de vista de raciocínio diagnóstico, né? Então, recentemente, insuficiência adrenal, investigação, sei lá. Aquela não- cetoacidose com diagnóstico Que é, zoado, exato. Então, tipo, Santa reduzir o tempo pode ser um problema, mas, obviamente, aí é que muda o treinamento, né? A pessoa que está muito treinada para habilidade, que conhece muito bem a estrutura de um checklist, que tem ali no seu arsenal de conhecimento a manha e o conhecimento para tornar uma coisa que é difícil ou que não é ambientável para ele naquele momento, por já ter treinado muito, por já saber onde está, consegue ganhar um tempo que é valioso e está mais dentro do checklist, né? Eu acho que isso, perder essa inocência em relação à prova prática é um divisor de águas fundamental aí para performance. Para vocês terem uma ideia, na época que a gente prestou prova, talvez a Joana que prestou mais recentemente a Neuro, ela não seja dessa época, mas na época que eu, o Dani prestamos para entrar no acesso direto, a média de quem passava na prova prática era em torno de 5, quem ia muito bem 7 e pouco. Exato. Hoje a gente já não vê isso, já vê uma nota ali beirando 9, então não treinar para prova prática ou achar que isso aí vai ser só um problema se eu passar da primeira fase em diante, é um Não, vacilo não existe isso. gigantesco, que era permissível na nossa época, na de vocês já não é mais, tá bom? Não precisa tirar 9 também. Se quiser, Mas- ninguém aqui é estrela para brilhar, não, vocês vão tirar 9 se Eles vocês vão tirar fizerem tudo 9. certinho, sim. Exato. CR Med tá aí para isso. CR tá aí pô. pra CR isso. Med online ou presencial com treinamento aqui na Vera para sofrer, sangrar antes da prova real, né? Exato, total. E a gente pega pesado, né? Tava falando que preventiva complicava, eu fico pensando, é por isso que eu gosto de cirurgia, cara. É trauma. Simples. É trauma. Exato. É trauma. É trauma. É trauma. Caiu. A maioria das provas caiu se não caiu trauma. Até a USP Ribeirão, que a gente vai falar já já, que tentou complicar, era um trauma que quiseram complicar e Mas tiveram que anular a anularam. estação. É verdade. E a gente acertou questão da Santa esse ano? Duas, né? Acertamos. 2 estações. Lindo. A própria de trauma, de cirurgia, Que era uma fratura de membro e a gente tinha isso no nosso simulado. era a estação exata É, para não dizer que era exata, a Santa já entregava o ABCDE. Na nossa estação do CR tinha que fazer o ABCDE. Então não é a mesma estação. Oh. a nossa foi muito mais difícil. A nossa foi você mais vê. difícil porque Foi, tinha que ó. fazer o ABCDE num tempo menor. Eu fico de avaliador lá naquela É. estação e falo, meu Deus do céu, que falta de Deus no coração, mas é importante para sistematizar. Falou ele. E a gente acertou também a de corpo citológico, né? Então, que era basicamente o procedimento. O resultado também era muito parecido e tinha que indicar colposcopia. Bem bacana. Cara, caiu muita estação do CR nas provas, né? A PED a gente não acertou na Santa, porque não era essa. A gente acertou a da USP Ribeirão. Vamos falar dela? É, então Vamos falar já dela. tava Só uma falando. coisa Bora. pra levantar aí pra galera. A galera que tá querendo saber no detalhe qual quer ver o checklist, etc. Lá na Bíblia do checklist a gente tem, né? Lógico. Então, só pra, eu quero ver o detalhe do negócio. A PED, diferente aí da cirurgia, que foi muito batida, a PED eu acho que foi uma das que mais mudou no ano passado. Algumas muito clássicas, muito batidas, e outras mais cabulosas. A do Einstein, que a gente nem entrou nesse mérito, olha a bizarrice. A do Einstein, na parte de resolução de conflito, uma era mais tranquila, era uma criança que a mãe evadiu, que já não era muito maneira, e a criança voltava ruim, e você tinha que conduzir, e aí acabava caindo num paus. E a outra era uma mãe que a criança nasceu bem, etc., e a mãe falava que queria doar a criança. Aí você está lá na prova, a mãe vira, eu vou doar meu Padrão filho, e já tinha Einstein. tudo. Tinha ido no juiz, tinha tudo organizado, tarará. E como que você lida com isso? É. Bom, O Einstein sempre tem aquela uma que dá uma ferroada no teu coração e fala, respira, porque agora eles querem respira. ver o teu papel. Chegou Chegou o Einstein. meu momento. Veio, É, a minha hora exato. de brilhar. Então, para quem quiser estar acompanhando aí ver, né, o checklist, olhar como que a estação se organizava, como que ela se desenrolava, quer treinar, Bíblia do checklist está tudo lá. Para quem ainda não sabe o que é Bíblia do É Checklist, uma boa. acompanhe a gente na live de lançamento do dia 27 de fevereiro, tá? Desculpa, do dia 26 de fevereiro, 26, é um dia antes. domingão. 26 de fevereiro, nunca falei 27. 26 de fevereiro, tá? Domingão. A gente vai ter a live de lançamento em que a gente vai explicar no detalhe cada uma das features do CR Medway, como elas são importantes para construir conhecimento
gerar confiança na hora de fazer a prova prática e ganhar os 9 que o John, falou. Vale. Beleza? A bíblia do checklist a gente vai explicar lá, é 26. sensacional. 27 é o... 26/2, 27 é quando a gente É o começa melhor as dia vendas. do ano pra gente. E é o jantar dos aprovados. É, Eu sou aprovados. outra pensando só em dinheiro. É. Eu aqui não, gente, eu quero comer. E abraçar os alunos. USP Ribeirão. Vamos. USP Ribeirões. Outra clássica. Essa foi Clássica. clássica. A USP Ribeirão, ela repete muita estação de um Muito. ano após o outro. Muito. Né? Mas E são cobra muito tema boas. clássico. É. Gosta disso. E tema clássico é importante. Preventiva, como foi? 2022, a gente teve a atualização da profilaxia da raiva. E aí eles cobraram uma mordedura de cão e pedia basicamente as 4 coisas fundamentais de um atendimento, que é atendimento inicial, profilaxia para raiva, PEP para raiva, profilaxia antitetânica e indicação de antibiótico profilaxia nesse paciente. Preventiva Clássico. não é, me corrija se eu estiver enganado, olha eu palpitando, ensinando o padre a rezar a missa. Opa! Mas preventiva é meio que tradicional de cobrar coisa nova, né? Sempre, Protocolo novo, sempre. mudança, hard news, por exemplo, na minha da USP no meu ano, cobrou coisa de acidente escorpiônico. Que também caiu na São Paulo e Ribeirão no mesmo ano. Olha só. É. Então é uma Assim como o coisa, dreno de né? tora, que já caiu Que antigamente. acidente escorpiônico foi que eles anularam lá. Anularam o acidente escorpiônico porque tinha uma estação que falava que estava num hospital terciário, na outra estava numa UBS. Anularam o acidente escorpiônico da pediatria. Não, mas pera. Em qual ano? Não. USP Ribeirão. Não, tô falando da USP São Paulo no meu ano que eu fiz. Ah, Era tá. outra. Não, eu já Tudo. sei qual é essa. Essa aí realmente foi anulada. Mas então é legal, né? Já foi cobrado o atendimento à população LGBTQIA+, na Santa. Aí foi Sim. PED com preventiva, foi Era meio confuso. uma Adolescente, era não um era? adolescente transexual que É. queria fazer o processo de transexualização Exato. via SUS. Então sempre Acho que muito foi indicação de atual, organização. assim, né? Que tinha lançado o protocolo de atendimento naquele ano, que sempre foi uma Exato. coisa... Alguns ambulatórios muito específicos, eles tinham de um conhecimento, mas não era protocolar, né? Legal. E aí, quando saiu ali o documento que bateu o martelo de como seria esse fluxo de atendimento, a Santa Casa trouxe em forma de cobrança um tema super específico, com uma série de indicações específicas, mas que Super importante. deu luz a um assunto super importante, né? Legal. Foi bem legal. Na PED da USP Ribeirão, a gente mirou, ó, e acertou no alvo, porque foi maus tratos. Lindo demais. Estação do CR presencial. Perfeito. Então foi bonito, a galera gritava no dia seguinte, vocês acertaram. E eu digo mais, a gente não acertou só PED, não. Lembra a livezinha que a gente fez Ah, é. pré-USP Ribeirão? Pré-USP Ribeirão. Eu e Joana cantamos algumas bolas ali. GO foi assim também no alvo. A Também. gente falou, vai cair violência sexual. Violência. E PEI. Pei. Foi que foi. Foi bonito. Que foi. Cara, e aí, falando de USP Ribeirão, a gente estava falando de provinhas organizadas, que a da Santa também é organizada, porque se comparado com a USP Ribeirão, de todas as que mantém, ela é a menos organizada. Mas mesmo assim, mantém a prova acontecendo ano após ano, né? É. A galera que estava contando da prova, o Rodrigo Salvador, que foi aluno nosso, passou em tudo, ele estava me contando da prova dele do USP Ribeirão, ele falou, eles até deram um tempinho a mais para ler o caso clínico, porque eram 5 minutos só, né, na estação, eles até deram 40 segundos para ler o caso clínico. Mas eles começavam a contar os 40 segundos quando você saía da sua sala. Então, se você estava mudando de uma estação para outra que era longe, você tinha que ir correndo. Você tinha que ir correndo, porque os seus 40 segundos estavam contando. Que loucura, cara. Que loucura. É Que surreal. loucura. É surreal. Que loucura. A USP Ribeirão, nos últimos anos, ela teve uma certa inconstância, né? Teve prova online, Pois que é. também foi meio confuso. Essa foi a da pandemia, né? Essa foi a da época pandemia, é. E eu acho que a anulação da questão da cirurgia... Que já tinha acontecido antes na pediatria, que era o que a gente estava falando, eles já tinham dado mancada na pediatria, deram mancada esse ano na cirurgia, colocaram uma estação extremamente difícil, que Era sutura vascular, não era? era uma ligadura vascular num trauma cervical. Então não fugia do tema principal, que era trauma, Aham. e uma ligadura vascular. A USP Ribeirão adora isso na cirurgia. Sempre vai cair um procedimentozinho no meio de alguma coisa. Sempre. Esse ano era um procedimento super complexo, que era fazer uma ligadura vascular no modelozinho lá que tinha e suturar. A Qual que é o grande- problema do modelo? O problema do modelo... Lesão. Como assim? Lesão Galera, do modelo. vai, Lesão do modelo. você tá nervoso Ah, lá, é filho, você não vai é. delimitar aqui aquele Estrebuchou. universo aqui. Aqui, ó, sim, PI. sim. A grande questão é que o primeiro que entrou não sabia muito o que fazer, mas resolveu ligar e suturar. Quando o segundo entrou, opa, tem uma Pontinho. marca de ligadura e de sutura aqui. Vou ligar e suturar.
É isso. Aí o último já estava todo arregaçado e falou, vou ligar e suturar. Mas não conseguia. Ele Não conseguia. conseguia. Nem Aí funcionar não ali o bagulho. pontuava tanto. Exato. Então, é ruim, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito no CR, inclusive, que é um dos motivos pelos quais as provas com procedimento in loco estão caindo, porque Sim. não dá, o boneco fica estrebuchado no final. E o boneco é caro pra diabo. São umas 400, 600 pessoas metendo Imagina. a mão no boneco. Não Um pode. boneco de uns 40 mil, digamos. E eu vou Salário dizer... do John. Aí você tá lá, uma estação de intubação, o cara tá lá com o laringo, quer passar o tubo a qualquer custo, não sabe intubar. O que ele vai fazer? Vai arregaçar a goela do boneco lá e epiglote vira jacona. Já quebra tudo. É isso. Quebra tudo. Mas assim, de uma forma geral, até pra gente também ser justo, as questões foram muito bem feitas. Essa foi uma questão mais organizacional e Sim, limitação sim. física, mas foram questões bem feitas, inclusive que liberaram Uma prova super acessível também. super acessível. Checklist de uns 9 itens Exato, simples que realmente tinha bem que cair. bacana. Exato. Os Ribeirão é acessível, galera. Exato. É uma prova bonita, robusta, sólida. Democrática. Exato. Só E, desorganizado. Apenas torço muito pra desorganizada. esse ano virar uma prova excepcional, porque Tem baita tudo pra ser. extensão, Sim, Exato. exato. Legal. Nossos Lindo. sinceros desejos ao USP Ribeirão, galera. Então, Brincadeira, todo respeito. então, até agora, a gente falou do Einstein, da Santinha e da Unesp. USP Ribeirão. 3 que a gente acredita que vai manter. O Unesp Total. a gente ainda não falou, Não, né? Unesp ainda não. Vamos falar por Não. último da Unesp? Vamos. Vamos falar da Unifesp agora? Bora. Vamos. Unifesp. Tradicionalíssima, né? Exato. Essa aí é a guerreira Mad Max das provas práticas. O Ela que tem vem... um padrão que se mantém, que é prova de Exato. habilidades e prova multimídia acontecendo no mesmo dia, Exato. No ginásio. num ginásiozão. Exato, Uma esse é prova o padrão. cansativa, esse ano um pouco menor do que já tinha sido. Achei isso muito bacana. A Unifesp esse ano, ó, meus parabéns, que a Unifesp, todas as críticas, ó, tô falando por mim. É, Mas a todas gente virou as um tribunal críticas- aqui de organização de prova. Críticos de... É isso que Não, a não, gente não, 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 não. A gente quer falar de tendência. No ano 2021, com a entrada em 2022, teve alguns problemas da parte multimídia. Em Sim, que, sim. putz, o computador não funcionou, não sei o que, aí atrasou, aí a galera se ferrou, aí piriri pororó. Esse ano, cara, o Unifesp voou, terminou mais cedo, deu pra fazer o SUS depois. Então, assim, baita organização. E aí falando pro John não achar que eu tô só julgando e batendo martelada aqui nos negócios, uma coisa pra gente esperar pra esse ano. Então, né, quem tiver aí prova no mesmo dia, quem for fazer a Unifesp, espere uma prova muito organizada, que já era. Terminou de lapidar uma prova rápida, 5 minutos de estação, cada uma. Tradicional também se mantém há algum tempo. Exato. Era E- mais antigamente e diminuiu. Era mais. Teve ano que foi só 2. É. E aí agora a gente está com uma coisa sólida, né? Sólida. Então, em todas as áreas, 5 minutinhos por estação. E uma Todas prova as áreas bonita. não, preventiva Todas as áreas não, não, né? perdão. O A quê? preventiva O quê? não Preventiva tem não preventiva, tem, né? né? A preventiva vem junto com a clínica, clínica. ou vem... Que nesse ano foi estação de preventiva do CR. Aferição É verdade, da aferição pressão de arterial. Hablou! Hablou! Toma, Daniel. Toma. In the face. Desculpe. Hablou. Vai, Deixa eu fala falar, aí. era uma estação que eu queria matar há muito tempo do curso. Agora vai morrer, porque provavelmente vai morrer, será? Não sabemos. Não sabemos. Vai ter que morrer, eu já dei o spoiler Não, agora. não vai. Você deixa... É que nem quando você fala sem querer um spoiler, ele fala É, assim, não, mas não é será? isso que eu tô falando. Não sei. Será? Ninguém disse que vocês vão acertar também se fizer. É verdade. Vão sim. Mas na realidade caiu muito parecido e era técnica de aferição de pressão arterial, sim, muito vinculado à clínica médica. Muito simples, as provas de preventiva, as provas de clínica, elas tendem a ser muito simples dentro da Unifesp, mas testar literalmente o conhecimento de vocês. Então, foi uma boa prova e foi bacana. O que eu escuto, e já escutei de alguns chefes de lá, até da época que eu estava na residência ainda, então isso é uma conversa que vem acontecendo. Existe uma corrente que não quer ter mais tanto trabalho com a prova prática, que é muito dispendiosa, muitos alunos entram com recurso, é difícil de argumentar, nananã. Mas existe, igual existe no HC, gente forte querendo que continue. Total. E vem continuando. E vocês? E pronto. O que vocês acham? Tipo, tu faria a prova prática instituição Daniel Feijó? Eu faria, cara. Sem dúvida. Eu faria, eu acho que como a Unifesp faz. Multimídia e habilidade. É. Eu acho o modelo da Unifesp lindo também. É. Acho uma prova bem feita e acho que você avalia muito mais coisa do que só uma prova ali escrita.
Cara, eu faria não igual a Unifesp, eu faria igual ao Einstein. Eu quero ética, eu quero saber se a pessoa, como residente, não é um sem noção. Eu faria, pra mim, a mais linda é o Einstein hoje. Pensando no que conter no checklist. Exato. Até vamos fazer uma comparação aqui, tá? Cirurgia da Unifesp. Esse ano foi montar um dreno de aspiração Impressão contínua. negativa. Impressão negativa. Que a gente chama de aspiração contínua. Que é para pneumotórax que não se resolve só com um dreno sozinho. Principalmente espontâneo, que era o que tinha lá no caso. Cara, quem sabe montar aí... Eu aprendi a montar isso na residência, no R1. E aprendi porque fui atrás, porque muitas vezes você só fala para enfermagem montar. Total. É foda, é muito difícil. Então, foi uma estação super específica, Sim. em que você não pontuava nada além do que montar o dreno e aspiração contínua. Puxado, hein? O checklist, que vai estar completo, todo descrito na nossa bíblia do checklist, lindo demais, que a Unifesp disponibilizou, era direto, seco, feio até. Feio, não testou nada, cara. Não testou nada. Tanto que não foi uma estação que fez diferença aí na vida dos alunos. Teve aluno falando, Daniel, provavelmente eu zerei passando na prova. Então, não fez diferença nenhuma, não testou nada, só amargurou o coração de quem estava por lá. Só fez diferença para quem acertou. Exato. Enquanto que a do Einstein foi uma questão bonita, de apendicite, que envolvia soft skill, tinha comunicação com o pai da criança. Pô, completamente diferente um tema super relevante, que é a apendicite, e que um candidato para a prova de acesso direto está muito mais por dentro do que um dreno de aspiração contínua para um pneumotórax residual de um pneumotórax espontâneo. A PED na Unifesp foi a mesma viés, assim, de uma coisa super específica da residência, que mal na residência é a gente que monta, que foi a relactação, a translactação. Sim. Eles aceitaram os dois termos ali. Por isso eu vou perguntar de novo, qual que é a prova mais bonita de São Paulo atualmente? Não, caraca, não vou me comprometer. Mas o formato é muito bonito. Eu acho o formato muito bacana, porque você avalia mais coisa mesmo. Pensando em checklist é o Einstein. Eu também acho. Eu chutaria até estendendo aqui para a primeira fase, galera. Eu gosto muito da prova do Einstein de primeira fase também. Eu do gostei. estilo das questões. Eu também gosto. É uma prova de raciocínio, bonita. Não, é uma prova bonita de começo. Eu gostei muito da prova prática da Unesp. Já vou começar a puxar ela aqui. Da parte de pediatria, que foi uma estação difícil, muito difícil, a galera foi mal, mas ela pegou meio que o filho perdido órfão ali da USP São Paulo, que tinha muita estação que não era necessariamente o protocolo, uma coisa que você decorava, era uma coisa muito mais de prática. No meu ano, da parte de clínica, foi evoluir um paciente de UTI. Pô, gente, eu achei linda essa questão. Essa questão era maravilhosa. Você tinha que ter um poder de síntese, entender o que está rolando, entender teu paciente como um todo e escrever aquilo ali. Como que você estuda isso? Difícil pra caramba. Difícil. É uma coisa que vai avaliar a vida. Se você não miguelou na faculdade, se você estava ali, você fez estágio, etc, bababá. Total. Então, muito legal. Eu acho que, se eu pudesse, eu faria provas nesse molde. Um molde de vivência, de alguém que, teve prática, não ficou só no livro, aproveitou o internato. Acho que isso é muito legal. E a Unesp, na pediatria, eles cobraram passe um caso. Era um paciente, era um caso clínico de um bebê com bronquiolite. Esse ano. Um bebê com bronquiolite, coisa tradicionalíssima da pediatria, o nosso dia a dia, que está voltando agora pós-pandemia, né? E era assim, passe o caso como se estivesse passando plantão. Pô, linda a questão, maravilhosa. É isso que para mim a prova prática tem que ter. E é difícil. Isso não é fácil de pegar. A Unesp era uma que não vinha tendo prova de habilidades, né? Ela teve, parece, a sensação que eu tenho, olhando retrospectivamente o que a Unesp vem fazendo, é que ela estava testando algumas coisas. Testou uma prova multimídia no computador, testou prova de habilidades há um tempo, ficou um tempo sem, e no último ano voltou para uma prova de habilidades. Podemos dizer que foi bem feita. Acertou. Sim, foi acertou. Organizada. Então tem chance deles sentirem, beleza, esse é o caminho. Total. Mas eu não sei por que ela, dessas todas que a gente comentou, é a que eu tenho mais incerteza Eu também. de que vai continuar tendo. Acho que por esse padrão feeling, de exato. teste, etc. A gente não ouviu, pelo menos eu não ouvi nada de lá de dentro. Também não. Mas estão testando, estão vendo, não sei como é que foi. É uma primeira vez, é muito mais fácil
falar que não vai ter Unesp do que não vai ter Unifesp. Então, que tá há anos aí fazendo a mesma coisa de uma maneira muito bem feita. Então, acho que isso é bacana da gente entender. A minha torcida, a gente tem o IANSP para falar ainda, antes parte de multimídia. É verdade. Mas a minha torcida é para que uma das provas mais bonitas e complexas de São Paulo volte a acontecer nesse ano, Unicamp. Unicamp. O inferno, Linda aquela prova. prova mais linda, Ah, linda, 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 linda. Era bem feita mesmo. Era muito No bem meu feita. ano foi um trauma esofágico, um trauma diafragmático com uma hérnia torácica, né? Uma hérnia. O estômago estava no tórax do paciente, né? Em resumo. O John trouxe aí realmente, cara, a Unicamp acho que é uma das provas mais bonitas do estado de São Paulo. É uma prova organizada, é uma prova, tem um Complexa. ritual ali, você tem que botar um jalequinho, você tem que pegar um busão para ir para tal lugar. Mas é uma prova muito organizada. Foi a minha primeira, foi apavorante, foi a minha experiência que eu tive. Eu falei, que é isso? A prova de preventiva da Unicamp, cara. Cara, eles mandam muito bem. Eles mandam muito bem. É nessa Muito pegada, bem. é uma coisa que assim, você tem que Cê- sacar. Tem que trazer energia para pensar ou você vai se derrubar, ou se não Total. for confiante, você se derruba. Total. Eu acho que o Unicamp Total. tem chance de voltar. Eu tô esperando, vamos ver. Fica a minha fé aí. Votos? IANSP. Vamos, Unicamp. IANSP. E a ANSP? Classicão, É é uma a- prova multimídia marromenos, né? Eu sinto que o IANSP foi tipo aquele carinha que vem fazendo o básico há muito tempo e não vai mudar nunca. É prova multimídia, desde que se entende por instituição, aquela prova multimídia projetada em sala coletiva, um monte de gente fazendo a prova junto, com questões no padrão mais discursivo. Apesar de ser multimídia, tradicionalmente não costuma ter tanta imagem assim. Pois é, Então exato. por isso que eu acho meio É. maluco chamar. Parece o... Não, eu ia falar que parece, mas não parece. Eu ia falar que parece a segunda fase da USP, mas a da USP teve um monte de imagem. Teve. Então, mas é mais ou menos o mesmo padrão, né? Uma coisa mais Eles dizem discursiva, teórico-prática, caso né? A Isso. ideia de fazer prova multimídia é se aproximar desse modelo de questão teórico-prática, Isso. que é o sonho de toda banca. O sonho de uma banca é montar uma questão que vai conseguir extrair soft skills, mas não dá. Para uma questão, extrair soft skills, não dá. Uma coisa que eu sempre ouço os alunos reclamarem da prova do IANSP é visualização da tela. Total. E parece que a sala é muito grande, eles não se preocupam se a pessoa está lá no fundo, está lá na frente. E isso faz diferença, principalmente quando precisa de alguma interpretação de imagem. Isso é lindo porque no CR médio e presencial, a gente treina prova multimídia coletiva, numa sala com gente sentada no fundo, e a gente escuta a mesma coisa. Ah, não estava enxergando direito. Então, se Que bom, bem-vindo à prova prática, vida real, é isso, né? E uma outra coisa, a cirurgia do IANSP é Sempre. bizarra. Esse ano Tipo, foi muito difícil também. é? Uma coisa bem Sempre. específica. Aquela questão que eles repetem muito, Da de pia. transformar... Sim, É. de transformar milímetros de mercúrio em centímetros de água, que Cara, tem uma aquela conversão questão- dividida por 1,90 não sei das quantas. Pelo amor de Deus. Essa questão é icônica, né? Uma lenda Icônica. urbana era uma questão de Tá. aflição de Isso, pressão mas aí a intraabdominal. gente Bizarro. volta para aquela pegada, né? Padrão de primeira fase que se mantém na segunda. Isso, A primeira total. fase de IANSP é bizarra, a segunda fase de cirurgia É. também é bizarra. E é um padrão entre a própria Exatamente prova, isso. né? Porque se repete também ao longo dos anos, né? Sim. Então, captar os padrões também de uma prova prática é fundamental, né? E se repete entre provas. Esse ano a gente teve a bizarrice. Se confirma isso da Jundiaí? Ah, foi Que isso mesmo. foi a Foi mesma até prova anulada. de cirurgia da faculdade de Jundiaí, a mesma do IANSP. Eita! As Eita. mesmas questões. É. As mesmas questões. Foi até anulada a gente. Jundiaí, né? É. Deu esse problema aí esse ano. Então, Mas, O que É eu isso. acho? Acho que a gente entregou um panorama geral de como foram as provas de 2022. Total. Lindo. Algum recado aí final? E a gente falou também sobre o que a gente espera de 2023, né? sim. A gente espera principalmente que essas se mantenham. Votos de confiança aí para a Unicamp. Eu acredito que o HC tem gente forte lá dentro, querendo que volte a ter prova de habilidade. Total. Então, a gente só vai ter certeza quando saírem os editais. A nossa dica, como colegas de profissão e professores da Medway, é se preparem desde já. Se preparem desde já. Todo estudo é válido. O que você estiver estudando para a segunda fase vai conseguir ser aplicado na primeira fase. CR Medway Online super completo. Aulas de habilidades, aulas multimídia. Quer conhecer um pouquinho mais? Dia 26/2 a gente vai ter a live de lançamento. E o CR Medway presencial
aquele get together em que a gente conhece muita gente, treina muito 2 dias intensos que valem muito a pena. Transforma muito a mente de vocês. Muito. O recado final que eu quero deixar para vocês é o seguinte, eu sempre tive a ideia de que, por ser uma pessoa desenrolada na prática, de ter visto muito caso no internato, de ter me introduzido muito lá no internato, a prova prática é ser natural para mim, é fazer um atendimento e tudo mais. E aí tomei um pé na lama, porque não é nada disso. É um conjunto de habilidades com controle de tempo. É a mesma coisa, eu sempre falo, é a mesma coisa do que... Sempre falo, falando a primeira vez. Eu sempre falo que é a mesma coisa que você gostar de cozinhar em casa, que tu tem 3 horas para cozinhar, e fazer o mesmo prato em 20 minutos no MasterChef. É diferente, gente. Nada a ver, né? Cara, eu amei. Mas é perfeito. isso, É é perfeito, perfeito, é é. isso. Você está pressionado, você está fora do seu ambiente natural, você precisa se adaptar para aquele formato e tu tem que adquirir conhecimento de adaptação, que se vocês não treinarem e não forem expostos com o tempo para ir lapidando essas arestas, vocês vão chegar brutos e vão ter um mau desempenho lá no final. Não menosprezem a segunda fase. Animal. Tenho que falar também? Tem, né? Vou falar rapidinho. Acho que puxando um pouco do que o John comentou, que para quem nunca fez, o John, mais cedo você comentou que você fez muita prova prática ao longo da graduação, Sim. mas mesmo quem não fez, não vai achando que não dá, ou que não é possível, que isso que o John falou, ferrou então, se para ele que já tinha habilidade prática, eu que não tenho, tô ferrado, tô me formando agora, vai tranquilo. Eu nunca tinha feito prova prática, a prova prática da UFRJ era de outra forma, acho que a gente tinha, né? A gente era muito avaliado na prática, mas nunca nesse formato de OSS, com checklist e tudo. E foi o que me fez entrar na neurologia. A primeira fase eu não tinha ficado dentro das vagas, com a segunda eu inclusive pulei para o primeiro lugar. Então, assim, vai tranquilo. E a segunda dica, assim, já que a gente está falando de começar a estudar desde já, eu acho que tem, sim, o estudo voltado para a segunda fase, estudo com checklist, estudo com prova prática e tudo, mas tem uma mudança de mentalidade para você começar a olhar a matéria de primeira fase com olhos de segunda fase. O que eu quero dizer com isso? É uma parada que tem imagem? Cara, dá uma explorada. Não fica... não lê a descrição da imagem de um raio-x, de um, sei lá, uma taquipneia transitória do recém-nascido. Não se contenta com isso. Dá uma catada, procura, vai no Atlas, olha, vem junto com a gente, entende no CR como que funciona, junta essas duas coisas para você já começar a pegar os padrões de imagem que podem cair para você tanto na habilidade quanto na multimídia. Acho que essa era a minha dica final aí. Lindo demais. Fechou? Estou extremamente contemplado. Eu também tô. Boa. É isso. É isso. Galera, Bora começar? Vamos que o Começar, ano... Bora. isso. Confuso. Muito obrigado, pessoal. Foi sensacional esse bate-papo. Vocês sabem que qualquer coisa a gente está por aqui nos nossos Instagrams. Podem caçar a gente, mandar mensagem que a gente tira qualquer dúvida. E a gente está junto até o final, porque a Medway é assim. Um beijo no coração Valeu, de vocês. galera. Beijo, queridos. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de
entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.